Então vamos embora. Então, olha só, de doença periodontal necrosante, são as formas mais graves que a gente tem de doenças periodontais, né, provocadas pela placa, são muito debilitantes e a progressão é muito rápida. Então, embora a gente tenha gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante, parecem estágios diferentes da mesma doença, porque a progressão acontece de forma muito rápida. Na gengivite necrosante, tchau meninas, beijos. Na gengivite necrosante, as lesões ficam limitadas ao tecido gengival e não tem perda de inserção. Na periodontite ulcerativa, a gente tem perda de inserção. Igualzinho a diferença entre gengivite e periodontite. Na estomatite necrosante, tem envolvimento dos tecidos além da junção muco-gengival. Mas aí o paciente deve estar com uma imunossupressão muito grave para evoluir até chegar na estomatite. Prevalência, 14% dos militares na Segunda Guerra apresentavam. Por quê? Está relacionado à imunossupressão. Voltou! Não, agora fica aqui. Então vamos. Então está muito relacionado ao estresse, né, e à imunossupressão. Então é muito rara e geralmente acontece em pacientes jovens. Já foi questão de prova também. E enfatizaram a questão certa ou errada, agora eu não me lembro se pediu o exceto ou marcar a alternativa correta, estava relacionada à idade do paciente. Então, mais frequente em indivíduos infectados pelo HIV, paciente que apresenta esse tipo de lesão, a gente geralmente pede sorologia para ele, para descartar, né, uma lesão grave. Eu acho que alguém esqueceu uma apostila. Não? Então deve ter sido a antiga que imprimiram, né? Características clínicas, né? Desenvolvimento da lesão, você tem crateras interproximais, formação de sequestro ósseo, envolvimento da mucosa alveolar. Característica clínica, aumento de volume de nódulos linfáticos, febre e mal-estar dos pacientes. Está relacionada à higiene oral, então quanto mais placa o paciente tiver, mais grave vai ser a doença dele. Só que como é uma doença que debilita muito, que é muito dolorida, o paciente não consegue higienizar. Então uma coisa leva à piora da outra. Ele não higieniza, piora a doença dele. Formas crônicas são recorrentes, né, e as agudas da gengivite e periodontite necrosante, pode ter recorrência. Gengivite necrosante, condição inflamatória da gengiva, ulceração e necrose da papila e da margem gengival. As úlceras são cobertas pela pseudomembrana, isso também já caiu em prova de concurso antigo. Lesão são muito doloridas e a evolução é muito rápida, então o paciente passa de gengivite ulcerativa necrosante para pério, ele começa a perder inserção muito rapidamente. O sangramento é facilmente provocado, ou então ele pode acontecer até espontaneamente. Onde aparecem as primeiras lesões? Área interproximal. Limitadas às extremidades de poucas papilas a princípio, ocorre em qualquer espaço interproximal, né? E o fator X-ORI é acentuado e caracteristicamente associado a esse paciente que apresenta essa doença. Então ele tem alguma outra coisa influenciando para ele ter uma periodontite ulcerativa necrosante. Isso não é só acúmulo de placa. Crateras interproximais, né? A gente tem necrose gengival extensa, perdendo o osso alveolar. Raramente estão associadas com bolsa profunda. Por quê? Porque a gente tem necrose da gengiva. Então você não tem a formação de bolsa profunda. A gengiva necrosa, não tem sondagem, profundidade de sondagem. Pode ocorrer a separação das papilas vestibular e lingual pela extensão da úlcera, formação de cratera pela considerável destruição tecidual. As crateras interproximais já tem envolvimento de ligamento e osso, caracteriza já a periodontite necrosante. Antes era chamada de ulcerativa necrosante, mas não é mais, é só periodontite necrosante. E as áreas necróticas vão começar a aumentar lateralmente, podendo se unir e formar uma única área de necrose contínua. Formação de sequestro. Pode haver pequenas ou grandes áreas, né, de envolvimento do osso alveolar. O osso necrótico está aderido com firmeza e ele vai perder a característica.
Pode ter até ser removido sem o paciente sentir dor, não precisa nem de anestesia. Envolve osso interproximal, cortical, vestibular e lingual adjacente. É uma doença extremamente grave. Paciente, enfim, tem sempre uma, quer dizer, pode sempre ter uma doença de base mais séria envolvida. Quando a gente envolve mucosa alveolar, passa para estomatite necrosante, né? Progressão da necrose além da junção muco-gengival. Então, está relacionada ao comprometimento imune desse paciente. Tá? Então, tão grave que esse paciente tem uma imunossupressão gravíssima, que a gente precisa dar mais atenção para esse problema de base dele do que realmente para o da boca. Associado com infecção pelo HIV, e se chegar a esse estágio, né, pode pôr em risco a vida do paciente. Pode haver ainda aumento do volume dos nódulos linfáticos, está sublinhado, porque já aconteceu de cair em concurso. Febre e mal-estar, mas não são características das doenças necrosantes, então se tiver um diagnóstico diferencial para fazer de gengiva, estomatite herpética e delas, febre e mal-estar estão muito mais associados à gengiva e estomatite herpética do que as lesões ulcerativas necrosantes. Higiene. Pacientes com esse tipo de doença apresentam higiene oral deficiente porque não conseguem higienizar pela dor que esse paciente tem. Então, esse é um quadro de um paciente com periodontite ulcerativa necrosante. Né? Se não for tratada, o tratamento foi inadequado, a fase aguda desse paciente pode ceder gradualmente. Isso dói muito. Os sintomas vão se tornando menos desagradáveis gradativamente, mas a destruição vai continuar. E aí é classificada como gengivite ou periodontite necrosante crônica. E aí o processo pode agudizar de novo. Então, diagnóstico, achado clínico. O paciente relata muita dor, sangramento que pode ser inclusive espontâneo, formação das crateras, úlceras. Diagnóstico diferencial, foi o que caiu na prova. Frequentemente vai se confundir gengivite necrosante com a gengiva estomatite herpética. Febre é uma das coisas que pode ajudar a diferenciar uma da outra. No caso da leucemia, para fazer diagnóstico diferencial, a gengiva com aspecto vermelho azulado no caso da leucemia, coisa que não acontece nas ulcerativas necrosantes. Tá? E o sintoma sistêmico do paciente com leucemia, eles são muito mais pronunciados do que o paciente com as ulcerativas necrosantes. Esse daqui é um quadrinho, que vocês têm esse quadro aí, não tem? Tá. Que ajuda em diagnóstico diferencial. Tá? Isso daqui foi a questão da prova que eu falei para vocês. Então, entre a doença periodontal necrosante e a gengiva estomatite herpética, então a etiologia bacteriana, viral, mais frequente, a idade de frequência é diferente. Essa daqui é autolimitada, passa o ciclo do vírus, você tem a remissão completa da doença, coisa que não acontece na necrosante, tá? Então, para vocês fixarem o diagnóstico diferencial entre elas. Histopatologia. Caiu já isso aqui em questão de prova também. Então, acontece necrose do epitélio e das camadas superficiais de conjuntivo e uma reação inflamatória aguda inespecífica. Então, isso já foi questão de prova também. Bem essa coisinha aí, reação inflamatória aguda inespecífica. Então, a gente tem micro-organismos isolados, né, dos tecidos necrosados, epitélio e conjuntivo sadios. Histopatologia, tem a camada branco-amarelada ou cinza, a rede de fibrina, que a gente fala que é a pseudomembrana, espiroquetas entre as células inflamatórias e espiroquetas e bastonetes encontrados intercelularmente também. No fundo lá da lesão, tecido conjuntivo vivo, coberto por tecido necrótico. Células desintegradas, muitas espiroquetas, outras bactérias, que podem ser as fuso. Apenas espiroquetas estão presentes na porção superior do conjuntivo vital. Então, costumam perguntar, em questão de prova, quais são os micro-organismos, né, envolvidos nesse tipo de lesão. Na parte de conjuntivo sadio, os vasos vão estar dilatados,
vão se proliferar formando tecidos de granulação. O processo vai ficar dominado pelos neutrófilos. Nas porções mais profundas, grandes números de monócitos e plasmócitos. Micro, flora constante nesse tipo. Treponema sp, selenomonas, fusobactérias, melanogênicos, tá? E a intermídia. Variável, tem também, você tem flora constante e a flora que muda. A flora característica é formada por espiroquetas e fusobactérias. Então, o que a microbiologia relacionada a esse tipo de lesão causa? Faz invasão tecidual, liberação de endotoxinas, mais ou menos o que a gente já viu lá nas periodontites, né? Modificam essa resposta do hospedeiro. Então, além disso, a gente tem a reação de Schwartzmann, que por intermédio desse efeito tóxico, né, as endotoxinas provocam danos nas células e nos vasos, levando à necrose. Então, as toxinas agem diretamente provocando necrose. Não são transmitidas, tá? Não são transmissíveis. Então, os mecanismos de defesa sobrepõem as características do micro-organismo. A doença só se instala quando a gente diminui mecanismos de defesa. Então, é doença relacionada à imunossupressão e, geralmente, imunossupressão grave. O tratamento pode ser dividido em tratamento de fase aguda e de fase de manutenção. Tratamento de fase aguda, a gente tem que eliminar a atividade de doença, né? Evitar a dor desse paciente e desconforto geral que podem comprometer a alimentação dele. Já é um paciente imunossuprimido. A dor é tanta que se ele não consegue se alimentar, você debilita o paciente mais ainda, né? Na primeira consulta, a raspagem vai ser tão completa quanto as condições permitirem, preferencialmente o ultrassom, que ameniza o sofrimento do paciente. A gente teve, há um tempo atrás, um caso de um garoto de uns 23 ou 24 anos na época, isso tem 6 anos, e aí ele apareceu pra gente com periodontite ulcerativa necrosante, tinha úlcera em toda a cavidade. E a gente ficou bem preocupado, porque é muito característico, embora a gente não pudesse dizer, é característico do HIV, porque tem outras coisas que podem estar associadas, né? Mas é muito. Aí a gente começou perguntando, fazendo uma anamnese, olha, você acha que você se põe em risco em alguma situação? Enfim, não. Aí a gente pediu as sorologias e todas e tal, e aí o laboratório ligou para ele para colher mais sangue, né? Aí ligou pra gente, para perguntar o que isso queria dizer, mas isso quer dizer... pode querer dizer qualquer coisa, né? De repente não tinha sangue, quebraram, enfim, ou era contra a prova, né? Ele foi e fez. E aí, entre o intervalo de uma consulta e outra, ele disse que achava que tinha se colocado em risco, mas que a pessoa que o colocou em risco sabia o que estava fazendo, né? Foi de propósito, propositalmente. E aí, na primeira consulta que ele chegou, a gente fez a raspagem dele com o ultrassom máximo que deu, e de uma semana para outra ele já voltou muito melhor. Então, ao mesmo tempo que a doença ela progride muito rapidamente, quando a gente começa a tratar, ela volta também muito rapidamente, né? Ele já estava com um comprometimento de retina. Substituir escovação por agentes químicos de controle de placa, então tentar clorexidina para amenizar, para o paciente não consegue escovar porque dói demais. Além disso, o peróxido de hidrogênio 3% diluído em água, seleção de bochecho durante a fase de debridamento. Clorexidina 0,2 2 vezes, 12 em 12 horas. E os antibióticos, se a resposta do tratamento for mínima ou se ele apresentar algum sintoma sistêmico associado, né? O que se faz para esse paciente? O concurso gosta de saber de terapia de antibiótico, antibiótico terapia, né? Geralmente eles perguntam qual antibiótico está indicado para o tratamento da pele agressiva vinculada a, né? Então, associação de amoxicilina, metronidazol, enfim. E aqui no caso da ulcerativa, a gente faz metronidazol, 200 miligramas, né, segundo Linde, 3 vezes ao dia. Ou 1 milhão de UI, de penicilina, 3 vezes ao dia, até cicatrizar as úlceras. Então, isso é coisa, né? Fase de manutenção. A gente fez o tratamento da fase aguda, fase de manutenção. Continuar com bochecho de clorexidina 0,2 2 vezes. E, gente, já passei esse. Era repetido, me desculpem. Abscessos, aguentam?
Cara, vai, tá na chuva, né? Tá na chuva. Não posso nem repetir isso, Alexandre, você vai ficar horrorizado com o que eu ouvi agora. É muito difícil, né? A gente vai até. Mas... Eu tô no quarto estudando, e aí eu tô com a cara literalmente do livro. Tipo, vai caindo. Tô ótima, tô super estudando aqui, ó. Tô super vendo o que está acontecendo, né? Nos abscessos periodontais. Infecções agudas também do periodonto, como a ulcerativa necrosante. E geralmente o que leva o paciente, uma das principais causas que leva o paciente a procurar cuidados odontológicos. Então, associado a uma série de sintomas. Inflamação purulenta, dói e incha, né? Sim, senhora. Boa viagem. Vai para Niterói? Boa viagem. A gente se encontra por lá. Então, o paciente procura. Acho que nem, às vezes, ele nem identifica o pus. Mas dói e incha. Incha, o paciente já desespera, né? Então, pode ser classificados como periapical, periodontal e periocoronário. Então, abscesso gengival, sítios sadios previamente, causados geralmente por impactação de corpo estranho, a famosa casquinha de pipoca que entrou lá na... Já ouviram falar disso? Casquinha de pipoca, entrou lá no sulco e tal, fez um abscesso gengival. Abscesso periodontal, agudo ou crônico, está relacionado à bolsa. Então, no gengival a gente não tem associação de bolsa, no periodontal tem. E o pericoronário em dentes não completamente erupcionados. E essa formação dessa bolsa periodontal não necessariamente tem perda de inserção? Tem. A única bolsa que a gente não tem perda de inserção é a pseudobolsa. Tá? Abscesso relacionado à periodontite. Então, quando a infecção aguda, vai se originar do biofilme, né, presente nas bolsas periodontais profundas. Então, como é que isso acontece? Peraí. Não relacionado a pério, você tem outra que é fonte inicial, tá? Então, como é que se forma um abscesso periodontal? É comum, às vezes, acontecer quando a gente está na terapia mecânica. Então, se a gente tem bolsas muito profundas, né, e começa a raspar a superfície do dente, e a gente não vê o subgengival muito profundo, né? Então, a sensibilidade tátil. Se a gente fizer descontaminação, raspagem e alisamento, e, poxa, deixar aqui um pouquinho de cálculo, acontece nas melhores famílias. Você pode ter reinserção de fibra aqui em cima, e aí você encapsula esse cálculo aqui. E aí isso gera um abscesso, tá? Então, vamos lá. Relacionado à periodontite, período ativo de colapso do tecido periodontal, e aí você fecha a marginal, né, as bolsas periodontais profundas, e você não tem drenagem natural. Fatores que favorecem: bolsas muito profundas e tortuosas, com cavidades, lesão de furca, que a gente não consegue ter um acesso para remoção mecânica adequada. Ok, começou o processo inflamatório. Acumula neutrófilo primeiro, colapso tecidual, secreção purulenta, tá? Exacerbação da lesão crônica. Abscesso periodontal pós-terapia também acontece. Abscesso pós-raspagem, né, de pequenos fragmentos de cálculo, que foi isso que eu expliquei aqui para vocês. Então, pós-cirúrgico. Também, quando a gente faz cirurgia de acesso à raspagem, para ver a superfície radicular e facilitar, então você remove incompletamente esses cálculos subgengivais e sutura. Abscesso periodontal depois de antibiótico. Se você não fizer debridamento subgengival e usar o antibiótico, coisa que a gente não deve fazer em periodontia, gera superinfecção. Então, abscesso não relacionado à periodontite, né? Pode ocorrer em relação à bolsa, um dente que tem bolsa, ok, mas está relacionado a um fator externo que não a bolsa. Impactação de corpo estranho,
Alterações na morfologia da raiz também. Então aqui, ó, a formação de, não sei se dá para vocês verem, se o pessoal do online consegue ver, tem uma fratura horizontal aqui nesse dente que levava ao abscesso. Prevalência, números que banca gostam, né? De emergências odontológicas, os abscessos representam de 8% a 14%. Região de molares, mais de 50% dos casos de abscesso. E aí, só que tem estudos também que consideram os incisivos inferiores e não os molares os mais afetados, tá? Patogênese, bactérias, produtos bacterianos, exudato inflamatório, destruição tecidual é formada pelo quê? Células inflamatórias e enzimas extracelulares. Patogênese exata ainda é desconhecida, né? Então acredita que seja formado pelo quê? Fechamento ou trauma da entrada da bolsa, que foi esse exemplo que eu dei aqui, gerando infiltrado inflamatório, destruição de conjuntivo, encapsula a massa bacteriana, formando o abscesso, tá? Então esse desenho aqui é um desenho muito melhor do que o que eu fiz aqui, né? Mas mostrando a formação de abscesso, né? Drenando via bolsa, via sulco. Microbiologia envolvida no abscesso. Polimicrobiana, geralmente bactérias endógenas. Assemelha-se microbiota de lesão crônica de periodontite, tá? Dominada por não móveis, gram-negativos, anaeróbios estritos e bastonetes. Então, eu acho que foi essa questão da prova que caiu, só que foi na específica da Marinha, perguntando quais os patógenos associados a essa lesão. Porfiromona gingivalis, mais virulenta, ocorrência variando de 50% a 100%. Foi essa a questão da prova, a resposta era porfiromona gingivalis. Certo? Micro, ainda, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Forsythia, Spiroquetas, ainda tem Micromonas, Actinomyces, enfim, são uma série de bactérias diferentes. Ainda temos gram-negativas facultativas, o AA também pode estar presente, tá? Sintoma mais evidente, elevação na parte lateral da raiz. Então a gente coloca a sonda e começa a drenar via bolsa. Você é endo. Então você drena abscesso. Você é o quê? Qual é a sua especialidade? Prótese? Gosta de pério? Só cirurgia. Né? Prótese, pério, ó. Supuração, ela pode ser através da fístula da bolsa, é mais comum através da bolsa. Aliás, você me perguntou do paciente diabético. É esse aqui o meu paciente diabético que eu falei, tá? Então esse aqui, ele perdeu o primeiro molarzinho, os dois superiores a princípio, e depois a gente não conseguiu salvar os dois inferiores. Então, essa daqui já é uma foto, depois que a gente começou o tratamento, mas ele estava abscedando em vários dentes, e não sei se dá para vocês verem daí, aqui ainda tem um abscesso, né? Só que ele tinha bolsas muito profundas, muito cálculo subgengival, então, esse daqui eu não sei se foi da primeira para a segunda, mas eu acho que foi da segunda para a terceira consulta. E aí a gente ainda continuou, e depois aqui... Essa gengiva, ela não se comporta igual, não é igual, né? Não é igual. E aí, aqui já era depois da gente ter feito a terapia mecânica lá, já deu uma melhorada aqui. Estava sangrando, mas não estava mais abscedado, né? Mas ele ficou bem melhor. Você só faz a mecânica, não entra com antibiótico. Nesses casos, a gente só faz a mecânica, não entra com antibiótico. Você só entra com antibiótico porque você viu 1000 raspagens e não vai responder. Na periodontite crônica, a gente só entra com antibiótico quando não responde à terapia mecânica. A antibiótico terapia sistêmica. A local, se um sítio ou outro ainda estiver perdendo inserção, a gente pode fazer antibiótico terapia local, né? E na periodontite agressiva, assim, se a gente for falar de Linde, né, ele preconiza a associação de antibiótico terapia ao tratamento da periodontite agressiva. Mas é um mega assunto controverso. Primeiro, assim, não, né? Primeiro, mesmo na agressiva. Sim, na crônica a gente espera. Espera. Eu queria saber, quantas vezes você vê esse paciente? Se raspou hoje, aí pede para ele, sei lá, 3 meses?
você acabou a terapia mecânica, a gente faz a reavaliação do paciente de 30 a 45 dias, 6 a 8 semanas. E a gente vê como esse paciente responde. E espera um tempo de cicatrização ainda de 3 meses. Se o paciente continuar perdendo inserção, aí a gente já começa a perda de inserção. Então, o que caracteriza a doença periodontal em atividade? Sangramento à sondagem e perda de inserção. Então, você tem que ter o sangramento, que é a doença ativa, e continuar perdendo a inserção. Aí, no caso da crônica, sim. Na agressiva, se preconiza, quando você for começar o tratamento mecânico, você associa a antibiótico terapia, porque não adianta tomar o antibiótico sem começar a mecânica, né? E não adianta você acabar a mecânica sem ter tomado antibiótico. Então, você começa as duas coisas, e a terapia mecânica, o ideal é que ela acabe ou junto ou antes, até o antibiótico acabar, né? E aumenta Metronidazol associado com amoxicilina é o que responde melhor, tá? Sinais clínicos: o paciente vai apresentar dor, fragilidade na gengiva, tumefação, sensibilidade à percussão, elevação do dente, aumento de mobilidade. Então, o paciente que tem abscesso periodontal vai apresentar profundidade de bolsa mais profunda nesses sítios, vai sondar mais. O tecido interdental pode até ter a aparência normal, alguma perda óssea, varia o espessamento do ligamento periodontal em raio-x. Diagnóstico: os pacientes vão podem apresentar um pouco de elevação de temperatura corporal, podem apresentar mal-estar, linfadenopatia. Quais os diagnósticos diferenciais que podem deixar em dúvida? Abscesso periapical, cisto periapical, fratura e abscesso endopério. Endopério. Lesão endopério, o que você acha? Eu peguei um caso de uma menina no molar. Ela chegou com um abscesso assim, aí eu fui tentar sondar, mas estava bem resistente. Não entrava. Não entra. Radiograficamente, com uma lesão bem ali no meio da furca, grande. Uma lesão de furca grande. E a outra. E assim, não doía nem nada. Aí eu fiquei, será que tem alguma fratura? Aí minhas botam de esperança. Ou tem alguma fratura, que ela também tinha um pouco de mal. Canal de furca, não? Ou poderia ser canal de furca. Eu fiquei na dúvida. Lesão de furca, eu não lembro de ter caído recentemente nesses concursos que eu vi. Eu falei lesão de furca? Não, lesão endopério, desculpa. Lesão endopério. Mas o LIND, ele tenta ajudar o diagnóstico diferencial pelo que aconteceu primeiro. Aconteceu primeiro a alteração endodôntica ou a alteração periodontal. Mas clinicamente nem sempre dá para a gente saber e o paciente não sabe identificar, né? Não consegue. Então, como que fica mais fácil da gente fazer um diagnóstico periodontal? Eu acho que, de repente, no concurso, para facilitar a vida de vocês, comece excluindo a endopério verdadeira, que acontece quando o paciente tem periodontite e tem pulpite, necrose pulpar, né? Então, ele tem, na verdade, necrose porque ele já evoluiu a doença. Então, o paciente, para ter uma lesão endopério verdadeira, ele precisa ser doente periodontal, periodontite, e ter a necrose, a doença pulpar. Né? Então, se na questão do concurso, falar, durante a sondagem verificou-se uma bolsa na mesial de não sei quem, uma perda de inserção na região de vestibular de furca do 16. Isso também tem que ver que perda de inserção para poder... Eles falam, isso, então o que acontece? Se ele te fala que você apresentou uma bolsa profunda num sítio, ele não tem doença periodontal. Para ele ter periodontite, ele precisa apresentar perda de inserção e perda óssea em vários dentes. Então, essa é uma informação que a pessoa tem que te dar na questão, né? Então, ok, ele tem periodontite? Ele tem periodontite. Então, ele só pode ser endopério verdadeira ou periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário. Então, você já fechou o cerco ali, né? Então, ok, eu tenho periodontite e eu tenho doença pulpar. Beleza, lesão endopério verdadeira, né? E aí, como é que a gente faz agora endodôntica primária ou periodontal primária? Então, para ser endodôntica primária, o seu paciente não tem periodontite. Então, ele vai ter uma bolsa pontual
naquela região, ou num canal de Furca, num canal lateral, enfim, né? E aí, na endopério verdadeira, só me lembrando agora, você tem a lesão periodontal, a lesão endodôntica, e elas podem progredir até se fundir, né? Então, você tem teste de vitalidade negativo, né? E perda de inserção generalizada. Na endodôntica primária, você não tem um paciente com periodontite. Você tem um paciente que pode ter perda de inserção num cisto pontual ou num dente pontualmente, bolsa profunda naquele lugar, e o cara só tem uma cárie profunda, ou então histórico de trauma, então ele tem a injúria pulpar, mas não tem a doença periodontal. Então você já botou a endodôntica primária. E aí a periodontal primária, você tem um cara com periodontite que tem um dente que não tem doença pulpar. Então eu acho mais fácil de numa questão, você primeiro, sei lá, tira a endopério verdadeiro, o cara tem as duas doenças, a pulpar e a periodontal? Não, não tem. Então você já excluiu a endodôntica. Ele é doente periodontal ou não? E aí você exclui a endodôntica primária e secundária. A menina era pontual, ela não tinha nada de periodontite, nem gengivite ela tinha. Só era bem pontual, só nesse dente. Então provavelmente... Ou era problema mesmo do canal, no canal cavo radicular, ou às vezes até fratura, né? Isso, uma fissura. Que ela estava com um curativo, não sei se já fizeram acesso, não sei. E o dente estava todo esquisito. E, não sei, a maloclusão também. Com essa bolsa pontual, assim, num dentinho só, muito provavelmente é de origem endodôntica. Então, te deu uma esclarecida, né, endopério. Vamos torcer para cair uma questão de endopério. Então, elas podem ter aparência e sintomatologia similares, tá? Então, ausência de vitalidade pulpar, presença de lesão cariosa profunda, fístula, tá? E achados no exame radiográfico. Diagnóstico diferencial ainda, podem ter aparência de abscesso, osteomielite e tumores, né? Hoje eu rastreei uma fístula e me achei a endo, né? Só que aí ela não rastreou periodonto não, ela foi para apical. Culpa de vocês da endo, viu? A gente da pério tava fofo. Então, como é que a gente faz o tratamento? Incisão e drenagem, raspagem e alisamento, se for o caso, cirurgia periodontal e administração sistêmica de antibióticos, caso o paciente apresente alguma sintomatologia sistêmica. Tratamento apropriado de lesão original ou residual, né? Então, uma vez que a situação esteja resolvida, controlada, desculpa. O tratamento pode ser feito com penicilina, 5-AV, amoxicilina, cefalexina, tá? Então tem uma série de opções de agentes microbianos, Clinda, Metro, ASE. Complicação de abscesso, perda de dente, né? O paciente perdeu o dente. Então é a principal causa de exodontia durante a terapia periodontal de suporte. Então, o paciente, lembra lá do risco do sítio, o sítio que drena, dente que drena? Então, a principal causa de extração durante o prognóstico dele é muito desfavorável do dente com abscesso. Então, o dente com abscesso tem um prognóstico questionável. Disseminação, então, infecções sistêmicas de diversas partes do corpo, né? Cuja suspeita era abscesso periodontal, podem ser explicadas por duas fontes de disseminação. A bactéria dentro do tecido durante a terapia, e disseminação bacteriana ganhando corrente sanguínea, fazendo bacteremia, né? Então, a bactéria caiu na corrente sanguínea. Esse daqui é o quadrinho que eu já tinha mostrado para vocês, da periodontite. Então, a gente acabou nossa apostila, né? Então, pessoal do online, obrigada. Quem precisar pode me mandar um e-mail, tá? Pedindo as questões, a tabela de diferença de crônica e agressiva.